preservando a originalidade do nome do Criador, Yud Rei Vav Rei, YHWH, saúdo a todos com a paz do único Deus verdadeiro e eterno, o Deus vivo Criador, nas pessoas do Pai eterno Ial, do Filho eterno Ialcha e do Espírito Santo eterno Ruach Kadosh. Shalom a todos. Respondendo à pergunta, os seres celestiais têm livre arbítrio? Os seres celestiais exercem suas funções com responsabilidade de glorificar ao Pai eterno Ial, transmitindo a vontade divina da Trindade Santa. Na hierarquia celestial dos seres celestiais que estão voltados tanto para o mundo espiritual quanto para o mundo visível, no qual intervém com certa frequência, cumprindo a vontade da Trindade Santa do governo divino. Existem 9 coros celestes classificados em 3 hierarquias. A primeira hierarquia com serafins, querubins e tronos. A segunda hierarquia com dominações, potestades e virtudes. A terceira hierarquia com principados, arcanjos e anjos. Em todas as hierarquias, os seres celestes estão eternamente comprometidos com Ial, o Deus vivo, o Criador, e outra terça parte desses seres são seres caídos, seres demoníacos que traçaram conflito cósmico entre o bem e o mal através de suas decisões, suas escolhas de se rebelarem contra a vontade do Criador, considerado assim como seres caídos, os quais estão aguardando o destino final de cada um, que será no LF, Lago de Fogo. Ter livre arbítrio é ter capacidade de fazer escolhas de forma autônoma e independente, sem que as decisões sejam inteiramente determinadas por fatores externos, como coerção, ou fatores internos, como instintos ou causas passadas. A capacidade do livre-arbítrio está ligada à responsabilidade moral, pois implica que somos
responsáveis pelas nossas ações. Os seres celestiais foram criados e feitos com livre arbítrio, pois os mesmos têm intelecto e vontade, logo possuem livre arbítrio, mas não têm corpos carnais, nem paixões humanas, sentimentos carnais. De acordo com as classificações dos seres celestiais, existem seres superiores da primeira hierarquia que estão mais próximo de Iau, o Deus vivo, o Criador, e os seres celestiais inferiores da terceira hierarquia que estão mais distantes de Iau, o Deus vivo, o Criador. Ambos os seres celestiais possuem livre arbítrio, fazendo suas escolhas, tomando suas decisões, como fizeram suas escolhas, suas decisões. Uns com decisões, com escolhas mais puras e definidas, os quais fizeram uma escolha definitiva de seguir ao Criador, agindo em harmonia com a verdade, sem conflito interno. Outros também com suas decisões, suas escolhas, de se rebelar contra a vontade do Criador, considerados assim como seres caídos. O livre-arbítrio refere-se à capacidade que o Criador deu aos seres criados, às criaturas, tanto os seres espirituais como os seres humanos, de fazerem escolhas conscientes, com liberdade e responsabilidade, entre o bem e o mal, entre o obedecer e o desobedecer, entre seguir o Criador ou se afastar dele. Na primeira hierarquia, mais próxima de Iau, do Deus vivo, do Criador, existem os seres vivos, serafins, querubins e tronos. Os serafins são seres vivos, flamejantes, que possuem 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés e com 2 voam, evocando, proclamando em chamas vivas e radiante, irradiando da luz, do calor, da santidade que cercam o trono de Iau, louvando incessantemente a santidade do governo divino, a Trindade Santa, clamando uns para os outros, dizendo: Kadosh, 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 Santo, Santo,
santo é Iau, o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Isaías capítulo 6, versículo 3. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Os querubins são guardiões da glória divina, do governo divino, associados à sabedoria e conhecimento divino da Trindade Santa. Na segunda visão dos querubins, Ezequiel olhou e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles um como pedra de safira, semelhante em forma a trono, e falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas giradoras até debaixo do querubim, enche as tuas mãos de brasas acesa dentre os querubins e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à sua vista, e os querubins estavam de pé ao lado direito da casa quando entrou o homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor nosso Deus e de sobre o querubim, e passou para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor nosso Deus E o ruído das asas dos querubins se ouvia até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Sucedeu, pois, que dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, entrou ele e pôs junto a uma roda. Então estendeu um querubim a sua mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tomou dele e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu, e apareceu nos querubins uma semelhante à mão de homem debaixo das suas asas. Então Ezequiel olhou, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim e outra roda junto a outro querubim, e o aspecto das rodas era como brilho de pedra de crisólita. Quanto ao seu aspecto,
as quatro tinham a mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas iam em qualquer das quatro direções, sem se virarem quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça. Para esse andavam, não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas que os quatro tinham estavam cheias de olhos em redor. Quanto às rodas, elas foram chamadas rodas giradoras, ouvidas por Yexisquel, Ezequiel. Cada um tinha quatro rostos. O primeiro rosto era rosto de querubim, o segundo era rosto de homem, o terceiro era rosto de leão e o quarto era rosto de águia. Os querubins se elevaram ao alto. Eles são os mesmos seres viventes que Yexisquel, Ezequiel, viu junto ao rio Quebar. Quando os querubins andavam as rodas ao lado deles. E quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem da terra, também as rodas não se separavam do lado deles. Quando aqueles paravam estas, e quando aqueles se elevavam, estas se elevavam com eles, pois o espírito do ser vivente estava nelas. Então saiu a glória do Senhor Yahweh, do Deus vivo Criador, de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra à sua vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas ao lado deles e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor nosso Deus, nosso Criador Yahweh, e a glória do Deus de Israel, Yahweh, estava em cima sobre eles. São estes os seres viventes que Yexisquel, Ezequiel, viu debaixo do Deus de Israel, Yahweh, junto ao rio Quebar, e percebeu que eram querubins. Cada um tinha quatro rostos e cada um quatro asas, e debaixo das suas asas havia semelhança de mãos de homem. A semelhança dos seus rostos era a dos rostos que Yexisquel, Ezequiel, tinha visto junto ao rio Quebar. Tinha a mesma aparência, era eles mesmos. Cada um andava em linha reta para a frente, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Yexisquel, Ezequiel capítulo 10, versículos de 1
a 22. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Quando o homem foi lançado fora, o Criador pôs ao oriente do Jardim do Éden, querubins e uma espada ardente, uma espada flamejante que girava em toda a direção, que se volvia por todos os lados para guardar o caminho, a retaguarda da Etz Chaim, da árvore da vida, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Bereshit, Gênesis capítulo 3, versículo 24. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Existem também querubins com 2 rostos, simbolizando inteligência do homem e força de leão, atributos que refletem aspectos da glória de Iau, o Deus vivo, o Criador. Havia querubins e palmeiras de entalhe, e havia uma palmeira entre querubim e querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Yechezkel, Ezequiel, capítulo 41, versículos 18 e 19. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Os tronos são seres vivos e espirituais que sustentam o governo divino, que carregam a presença do Criador em si. Por isso, são chamados de assento do Deus vivo, do Criador, do governo divino da Trindade Santa, junto com os serafins e querubins. A adoração dos tronos é marcada por uma profunda intimidade com o Criador. Eles não apenas estão diante dele, mas são habitados por ele. Na visão de Yechezkel, Ezequiel, os tronos aparecem como rodas aladas, entrelaçadas, simbolizando movimento e a presença divina da Shekinah, que se desloca, demonstrando a presença divina da Trindade Santa visível, com a manifestação tangível da glória de Iau no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, que apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante em forma de um trono, em forma a um trono, e falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai entre as rodas giradoras até debaixo do querubim, enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha-os sobre a cidade. E ele entrou à sua vista, e os querubins estavam de pé ao lado direito da casa, quando entrou o homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Na visão de Daniel, quando ele continuou olhando,
até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele milhares de milhares. O serviam e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo e os livros foram abertos. Conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. No Deus vivo, no Criador, como Trindade Santa foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Haverá também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos haverá assentados 24 anciãos vestidos de branco, que terão nas suas cabeças coroas de ouro, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Giliana Revelação, Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Na segunda hierarquia, os seres vivos celestiais que existem são domínios, virtudes e potestades. Os domínios são seres vivos espirituais que mantêm a ordem divina do governo divino da Trindade Santa, com domínio pelos séculos dos séculos, porque seu reino é um reino eterno e o domínio dura por todas as gerações. Com Yahweh, o Deus vivo, o Criador, estão domínio e temor. Ele faz reinar a paz nas suas alturas. Ao único Deus vivo, o Criador, nosso Salvador, Yahushua, Cristo ungido, nosso Senhor. Glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora e para todos sempre. Amém? Conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Ialdá, Judas, capítulo 1, versículo 25. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. A toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro:
seja o louvor e honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Giliana, Revelação, Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. As virtudes são seres vivos e espirituais que governam os elementos e transmitem a graça do governo divino da Trindade Santa, transmitindo dons e qualidades do Criador para os seres humanos, ajudando na elevação espiritual e na busca pela excelência moral, harmonizando e elevando as almas viventes em corpo, alma e espírito em direção ao Criador, o governo divino, a Trindade Santa. Eles ajudam a desenvolver virtudes por meio da inspiração e da orientação espiritual, promovendo as virtudes humanas como a bondade, justiça, coragem e fortaleza. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Por isso mesmo, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude e a virtude a ciência, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Bet-Kefa, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. As potestades são seres vivos e espirituais com poder e autoridade sobre os demônios, impedindo que perturbem o plano do Criador, do governo divino da Trindade Santa. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, da Trindade Santa, o qual devemos ter nossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestades. As potestades são vistas como seres espirituais que ajudam os humanos a resistir ao mal, ajudando a fortalecer cada um no Senhor nosso Deus e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Ial, para poder permanecerem firmes contra as ciladas do diabo, inclusive contra as outras potestades espirituais malignas da parte do reino do mundo, do reino das trevas, que fazem parte da terça parte dos seres caídos, dos seres demoníacos. Não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em
Efésios capítulo 6, versículo 12. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. A terceira hierarquia dos seres viventes celestiais que interagem diretamente com os humanos são principados, arcanjos e anjos. Os principados são seres espirituais vivos que fazem parte da ordem celestial, ajudando a manter a justiça e a ordem do Criador, do governo divino da Trindade Santa, protegendo as nações, influenciando os líderes e instituições, inclusive politicamente, através dos poderes executivo, legislativo e judiciário, para que todos venham cumprir o propósito divino em todas as nações na face da terra, através das escolhas soberanas do poder do Deus vivo, o Criador. Os principados são vistos como seres espirituais que ajudam as nações a resistir ao mal, inclusive contra os outros principados espirituais malignos da parte do reino do mundo, do reino das trevas, que fazem parte da terça parte dos seres caídos, dos seres demoníacos, principados espirituais malignos que usam pessoas dos poderes, inclusive na política, para prejudicarem o povo do Deus vivo, do Criador, aqui na terra dos viventes. Devemos estar certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Yahweh que está em Cristo nosso Senhor, porque a nós, salvos em Cristo, nos foi dado esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo, demonstrando a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Yahweh, que tudo criou. Agora está sendo manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, porque foi riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Os arcanjos são seres vivos e espirituais, celestiais, mensageiros de grandes revelações e disputas, assim como aconteceu quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moshe, de Moisés, não
ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor Iau te repreenda, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Ialdá, Judas capítulo 1, versículo 9. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Os anjos são seres vivos e espirituais celestiais que atuam mais como mensageiros do Deus vivo Criador, sendo guardiões e servindo as pessoas que guiam espiritualmente, acompanhando cada indivíduo. Os anjos têm o livre arbítrio, assim como os seres humanos, as pessoas têm o livre arbítrio, desde o primeiro exemplo bíblico, quando ordenou o Senhor nosso Deus, o Deus vivo, o Criador, ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Bereshit, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Temos outro exemplo, quando Josué faz de novo concerto com o povo e fala dizendo: agora, pois, temei a Iau e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi a Iau. Mas se vos parece mal o serviço a Iau, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos a Iau, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Iauxa, Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Iauxa, mesmo diante do sofrimento, escolhe obedecer à vontade do Pai Eterno. Iauxa, no Getsemane, disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Iauxa, sendo 100% homem e 100% Deus, como homem, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou como homem, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice.
Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Mateus capítulo 26, versículos 36 a 39. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. A lei do Senhor nosso Deus e algo é bem patente, não é difícil demais, nem tampouco está longe de nós. Não está no céu para dizeres: quem subirá por nós ao céu e nos trará e nos fará ouvir, para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar e nos trará e nos fará ouvir, para que o cumpramos. A palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, na tua mente, para a cumprires. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno de amar ao Senhor teu Deus e de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus e te abençoará na terra em que está entrando para possuíres. Mas se o teu coração, a tua mente, se desviar e não quiseres ouvir, e fores seduzidos para andares para adorarem outros deuses e os servires, declaro-te hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra para entrar na qual está passando o Jordão, a fim de a possuíres. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus e obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E para que habites na terra que o Senhor teu Deus e prometeu com juramento a teus pais, a Abraão e a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 a 20. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Hoje você tem o livre-arbítrio para seguir a Cristo, pois somos chamados à liberdade, mas não usei da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor, servi-vos uns aos outros, conforme está escrito
na palavra do Deus vivo em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Hoje você tem o livre arbítrio para abrir a porta do seu coração, da sua mente, para seguir a Cristo, porque Ele está à porta e bate. Se você ouvir a voz e abrir a porta, Ele entrará em sua casa e contigo será e você com Ele. Conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Giliana, Revelação, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador. Cristo não invade a sua vida. Ele convida você agora. A porta que Ele está batendo é a do seu coração, da sua mente. Só você pode abrir através do livre arbítrio. A promessa de Cristo é de comunhão. Cearei contigo e você comigo. Um relacionamento íntimo e transformador em sua vida. Doravante, de agora em diante, com a atuação do Espírito Santo Eterno, o Consolador amado. A palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, na tua mente, para a cumprires. Vem, que hoje te pus diante de ti, através da palavra do Deus vivo, com a atuação do Espírito Santo Eterno, Ruach Kadosh, a vida, o bem, a morte e o mal. A escolha, a decisão é sua, através do livre arbítrio. Que a graça de nosso soberano Rei, o Filho Eterno, Yahshua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, o amor do Deus Pai eterno e o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o grande Eu Sou, e a comunhão do Espírito Santo Eterno, Ruach Kadosh, seja com todos.